eu vou só fazer rapidinho uma palavra agradecendo aos participantes da Delane. Pode me tirar que eu sou um mero espectador. Os grandes responsáveis mesmo são, né, os professores que estão aqui presentes. Então, eu queria, antes de mais nada, agradecer a toda a audiência que está aqui presente, participando do evento em si. Queria agradecer ao professor Joci Parente, né, por estar mediando, moderando essa sessão, que é uma sessão sobre pensando o varejo para uma sociedade mais sustentável. Queria agradecer ao Olegário Araújo, do FGV Serve, ao Sandro Benelli, da ESG, e o Marcelo Pazzali, né, CEO da Extra Farma. Eu queria agradecer realmente a participação de vocês. Eu acho que essa parte assim, empresarial aplicada é uma coisa fundamental para a academia, a gente ter uma relação real, em vez de puramente, né, assim, criativa nossa, de quais são os problemas existentes para poder desenvolver academicamente as realidades. Então, eu agradeço demais a participação, a contribuição de vocês aqui com a divisão de marketing. Espero que futuras outras, né, possibilidades, interações possam existir, possam acontecer conosco. E dentro dessa abertura aí, o professor Juraci é o nosso mestre, né, gestor, diretor, e entre em contato conosco, o que puder ser necessário. O Delane, um outro grande contato lá da FGV nosso, então agradeço, faz parte do comitê científico também. Agradeço, então, vocês, o que precisarem, o que puderem fazer, tá? Podem entrar em contato comigo, coloquei o e-mail lá no chat, e sucesso na sessão de agora, né, no painel. Muito obrigado a todos. Pode me tirar aí, Dani. Obrigado, Emílio. Obrigado, Emílio. Obrigado. Satisfação muito grande minha, né, estar moderando esse debate, né, essa apresentação. Na verdade, dos 200 ou mais apresentações, né, pelos pesquisadores, essa é uma apresentação diferente, que traz especialistas na área que, de certa forma, também trazem as suas formações acadêmicas, mas a experiência, né, de décadas de formação, de experiência trabalhando no marketing. Eu vou, acho que como falamos, talvez no ano, se eu estivesse ainda na escola, eu estou semi-aposentado da escola, mas no ano que eu estaria fazendo 50 anos de professor da Fundação Getúlio Vargas. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Então, participei de dezenas de rampades, né? Então, é sempre muito bom estar de volta aqui. Nós temos 3 palestrantes aqui, e eu vou estar apresentando cada um deles na medida que eles vão começar a fazer suas apresentações, né? Então, nós vamos estar começando pelo Olegário. Olegário, tenho aqui um breve resumo da sua formação. O Olegário também é administrador de empresas pela PUC, tem um MBA pela FIA, também tem um mestrado, até recente, em Olegário, aqui pela nossa escola de administração de empresas. Ele é um dos coordenadores, pesquisadores aqui do nosso Centro de Excelência em Varejo, é um especialista e consultor também em varejo, é cofundador de uma agência, de uma empresa chamada Inteligência 360 em Varejo, né, que justamente, como o próprio nome diz, é uma empresa de inteligência do mercado. Ele trabalhou e dirigiu departamentos em diferentes empresas de pesquisa de mercado, como a Nielsen, como também como a Indicator GfK. Ele é colunista e escreve em diferentes revistas, como a Guia das Farmácias, como Super Hiper, Super Varejo, e também tem uma experiência recente, Olegário, que você criou esse nosso grupo, né, de WhatsApp com mais de 200 participantes. Então, ele teve... E é um local onde se transfere muito conhecimento, né, prático, troca de informação dos especialistas. Então, Olegário, muito obrigado. Está com você, então. Obrigado. Obrigado, professor Parente, pela apresentação. Aproveito para agradecer aqui os professores Delane e professor Emílio também pelo convite, por essa oportunidade da gente trocar ideias.
e de estar junto, né, com o professor Parente, o Basali e o Sandro aí nessa nossa conversa. O meu propósito aqui é compartilhar com vocês muito mais um quadro geral, uma visão, com o intuito de contextualizar o nosso tema. Então, o que eu vou fazer aqui é trazer essa contextualização do que está acontecendo, em termos de pensando o varejo para uma sociedade mais sustentável. Nós já passamos aí pelo painel, e como é que começa tudo isso? Isso começa muito com grandes tendências que vão moldando a sociedade, que orientam o que vem por aí, grandes movimentos. Esses movimentos, eles trazem um impacto nas atitudes e comportamentos da sociedade. E quando isso vai impactando nas atitudes e comportamentos da sociedade, a gente tem um próximo passo que vai ser a resposta que as empresas vão dando para tudo isso. Então, quando a gente está falando hoje em responsabilidade, etc., seguiu este caminho. Qual foi este caminho? Como tudo isso começou? Ou seja, quando a gente fala em ESG, ou ISD, ou ASG, quando isso começou? Isso começa lá em 1992, na agenda da Cúpula da Terra, que aconteceu no Rio de Janeiro, e quando se teve a Agenda 2021, que já se falava em desenvolvimento sustentável. Passou por 2000 também para discussões dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, enfim. 2004 foi um momento marcante com o documento Who Cares Wins, que foi a criação pelo Pacto Global da ONU, em conjunto com o Banco Mundial, enfim. E assim nasceu o conceito ISD. Depois disso veio uma agenda bem mais pragmática, focada no que queremos nesse desenvolvimento sustentável, até chegarmos no momento presente. Então, tem aí uma evolução. Esse tema ganha mais importância no dia a dia, quando se vai para o Google Trends e vai entender isso nos últimos 5 anos, começando lá em 25 de setembro, até 18 de setembro, 25 de setembro de 2016 até 18 de setembro de 2021, podemos constatar que a gente tem aí um movimento crescente do tema ali por volta de 2019, o tema vai ganhando mais espaço. Então, isso, de fato, está sendo cada vez mais incorporado ao dia a dia das empresas. E isso gira em torno de 17 grandes objetivos que têm se trabalhado aí como mega tendências ou questões centrais da sociedade, que passa pela erradicação da pobreza, fome zero, agricultura sustentável, saúde, bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução de desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, ação contra a mudança global, vida na água, vida terrestre, paz e justiça, instituições eficazes, parcerias em meio de implementação. Então, essa agenda, que são esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estão sendo incorporados ao dia a dia da empresa. Como eu disse, não é um assunto novo, o próprio GVSEV, liderado aí pelo professor Joraci Parente, abordou esse assunto lá em 2003, com o Programa de Responsabilidade Social e Sustentabilidade no Varejo, então já se tem bastante conteúdo nesta linha, e naquela época, por exemplo, lá em 2005, com indicadores, propondo ferramentas aí de autodiagnóstico, com prêmios, que foram projetos que eram apresentados relacionados ao tema, banco de prática, fórum, a sexta edição também desses indicadores, enfim, foi se trabalhando bastante esses temas. E por que agora? Por que ganha força? Como eu disse no começo, a gente pode ter uma mega tendência, mas tem que, para ela se materializar e transformar, e ser transformadora das ações das pessoas, das empresas, passa pelas atitudes.
passa por aquilo que as pessoas estão pensando e vão incorporando isso. E tem muito a ver hoje com as novas gerações, e particularmente os milênios, embora as datas são arbitrárias e tem diferentes datas que circulam, alguns definem ali os milênios que nasceram a partir de 1980 até 1995, e de 1995 até 2010, os chamados centênios ou geração Z. Tem uma discussão aqui que, se eu falo geração Y, depois, consequentemente, eu tenho geração Z, ou se eu falo milênios, eu tenho centênios. Mas o fato é que essas gerações, elas têm influenciado bastante o pensamento, influenciado o comportamento aí das empresas, pelos interesses que elas estão tendo, uma maior conscientização de que os recursos são finitos, enfim, e que nós precisamos trabalhar nisso. Esse conteúdo ele foi produzido por uma empresa chamada Stiling, em conjunto também com a ONU. Então, as pautas sociais estão aí colocadas e movimentadas por essas duas gerações com mais intensidade. E as empresas, se elas querem atrair os talentos e também clientes, precisam definitivamente levar em conta essas duas gerações, a geração Y ou milênio, representando hoje a maior parte do consumo, e a geração Y, se a gente tem aí como a data de 1995 como base, hoje são pessoas com 26 anos, que estão aí entrando no mercado de trabalho e também já tendo uma parcela aí no consumo bem relevante. Então, esses movimentos a convergência dessas iniciativas. Como é que o mundo empresarial responde a tudo isso? Como eu disse, vem lá desde os anos 2000, por exemplo, essas iniciativas, mas teve algo muito importante que começou com um acadêmico, que é o Rádio Cisódia, e também com o Jeff Cherette e o Davi Wolff. Eles fizeram um estudo para entender a reputação das empresas e como é que a reputação das empresas influenciava na satisfação dos colaboradores, dos clientes e dos acionistas. E daí tem o livro, mais para leigo, mas tudo isso tem um embasamento científico, que é O Segredo das Empresas Mais Queridas. E depois a gente teve também O Capitalismo Consciente, que é outro livro importante que aborda o tema. Ele foi escrito em conjunto pelo Raj como acadêmico e o John Mackay, que foi o fundador da Whole Foods, que é todo um conceito de varejo que ele criou e que fez a diferença do ponto de vista da sustentabilidade, da forma de pensar o negócio. Esse livro traz bastante detalhes de como isso ocorreu. E, claro, são aqui dois grandes influenciadores deste movimento pelo mundo. Então, o capitalismo consciente é uma mudança importante no mindset. Temos o capítulo Brasil também, do capitalismo consciente, que traz aí essa nova mentalidade e um novo papel deste líder, que é ter um propósito maior que o lucro. Se nós relembrarmos os anos 70, com Milton Friedman falando, ele falava: o objetivo da empresa é exclusivamente o lucro. E nós estamos hoje vivendo no momento que nós já temos vozes aí formando opinião, falando da importância de um propósito maior. E como é que eu tenho uma orientação não apenas olhando para o acionista, mas eu olho para todos os stakeholders, ou seja, eu olho para todas as partes interessadas e vou entender, sim, o impacto que as ações da empresa têm dentro deste conceito. E que, para isto, eu preciso de líderes conscientes, líderes que olham para o negócio e têm uma clareza do papel das organizações dentro da sociedade e como eles estão, de fato, liderando essa liderança mais voltada aí para o século XXI. E, para isso, tem o papel da cultura, porque é
aspecto mais desafiador para todos é como é que eu tenho não só uma fala que vai ao encontro disso, mas uma prática que convergente com esse discurso, e eu vou entender isso nos valores que a empresa, que os líderes têm e que é praticado ali no dia a dia. Então, eu tenho que combinar um propósito maior, uma orientação para todas as partes interessadas, que são impacto, como se lidera para todos esses públicos, conscientes da minha cultura, do contexto, da comunidade na qual a organização está inserida. Dentro dessa linha, um artigo do próprio professor Juraci Parente com a Marina Henriques Viot abordou o tema também, e que, olha, essas empresas que vão muito além do lucro, com esse foco em relações, condutas éticas, transparentes, construção de confiança e objetivos aí muito mais amplos que têm transformado a forma de como se atua no varejo. Então, esses são aspectos muito importantes. Como esse tema avança? Eu costumo brincar que vamos seguir o dinheiro, porque nós estamos falando também de resultado. E já fica claro, quando a gente pega estudos, mesmo estudos de caso, que aqui que eu estou trazendo é o dado da Columbia Business School, mas são estudos de caso que vai mostrando como foi essa evolução da indústria de private equity, né? Quer dizer, como é que foi esse mercado, como é que ele evoluiu. Então, se no começo o valor de uma empresa estava associado à engenharia financeira, no segundo momento teve muito associado à eficiência operacional da empresa. Depois, o terceiro momento, na década de 2000, como que está agregando valor. E no momento atual, como as organizações estão adicionando as suas capacidades existentes, que continuam valendo as anteriores, mas também essa gestão eficaz das chamadas externalidades, que são esses diferentes stakeholders, e esses fatores ambientais, sociais e de governança. Então, isso tem orientado, sim, as empresas na tomada de decisão. Já tem hoje fundos de investimento com carteiras voltadas exclusivamente para empresas que têm essa visão de sustentabilidade, mas a sustentabilidade ampliada, né? É do planeta, mas também social. E começa a ter evidências, aqui um estudo de Harvard também, que procura entender quais são as razões que estão levando os fundos de investimento a olhar para este tema. Então, este olhar está vendo assim, como é que eu vou minimizar riscos? E não só o posicionamento competitivo, mas também que riscos que tem de uma empresa que não está alinhada com esses novos valores que emergem aí na sociedade, como eu disse, especialmente pelas novas gerações, tanto a geração milênio como centênio ou Y e Z. Então, o fundo de investimento começa a olhar para esta realidade e se as empresas estão em linha. E os investimentos que elas vão alocando ou não, vai colocando dinheiro, são nessas empresas, porque o olhar de longo prazo fala o seguinte, essas empresas vão ter uma vida mais longa e vai ter melhor retorno sobre o investimento. Então, aqui nós estamos olhando nesse estudo, particularmente de Harvard, para este olhar. Então, as iniciativas que se destacam quando a gente olha para estes aspectos estão muito associadas a mecanismo de compliance relacionado aí à governança, que, lógico, o objetivo é impedir as práticas desleais, a gestão de resíduos, que vai hoje, que nós já temos implementado no Brasil, desde a logística reversa, mas também a gente já começa a ter discussões muito importantes ligadas à economia circular. Tem exemplos ao redor do mundo nessa direção. Como que a gente trabalha a integridade da organização e, claro, o Covid que todos nós passamos, que também foi um momento muito importante da colaboração e de um novo papel das empresas na sociedade.
até porque envolve hoje a saúde física, mas também a saúde mental, que é um grande desafio para todos. E como é que se apoia as comunidades? E nós temos aí diferentes comunidades, né? E claramente, por exemplo, neste estudo, o apoio a grupos vulneráveis aqui apareceu pouco, mas ele é importante. E as políticas de equidade de gênero são as mais frequentes no que as empresas têm abordado. E também de raça. E, em terceiro lugar, a gente vem o LGBTQIA+, com 31%. Então, já começa, sim, a ter essa discussão, é entendido como irreversível este movimento da sociedade. O que nós precisamos aí, nessa linha, é como é que a gente pode ter mais estudos que aprofundem essas discussões. Um deles, no caso do Brasil, que é um assunto muito crítico, está ligado à cadeia de abastecimento, que dá para conciliar questões de governança, questões sociais e o desperdício de alimentos, por exemplo, ao longo da cadeia de abastecimento. Nesse sentido, a Associação Brasileira de Supermercados, a própria agência da ONU no Brasil, que vem apoio da KPMG, tem discutido este tema. Então, a gente vê que é um movimento consistente, que, claro, carece de mais estudos, carece da gente entender. E uma certeza nesse relatório da McKinsey, relatório global, que a diversidade ela é importante para alavancar aí a performance. Isso, segundo alguns estudos, está muito associado à questão da empatia, como as organizações vão ser empáticas em relação às comunidades, e, claro, também a criatividade para entender de fato o que está acontecendo e oferecer para a sociedade soluções que vão ao encontro dessas necessidades. E há uma correlação muito forte, segundo a McKinsey, entre a diversidade de gênero e equipes executivas, lucratividade e criação de valor. Então, aqui sim já tem aí alguns estudos que merecem o aprofundamento. Então, claro, para isso acontecer, depende muito da liderança, esse é o primeiro grande desafio, uma liderança, e aí vai passar por conselhos, etc., pelos acionistas, como o CEO de uma organização traz esse exemplo para a prática, como ele aterriza, nós vamos ter aí a contribuição do Sandro e do Basálio neste tema, como é que a gente vincula a inclusão e diversidade à estratégia de crescimento da empresa, e isso com base na diversidade, e também uma empresa mais orientada aí por dados com base na medição. O que para nós que estamos no mundo também acadêmico, no mundo científico, é fundamental embasar o que está sendo falado, etc., o que carece. Qual é o portfólio de iniciativa das empresas para criar essa cultura, né? As prioridades, uma cultura mais inclusiva, e como nós vamos monitorar esses avanços, e vai se adaptando também ao longo do tempo para ter mais colaboração. Então, esse modelo sugerido pela McKinsey, para que haja esse crescimento inclusivo, na recomendação da McKinsey, segue estes pilares, que começa, claro, pela liderança aí das organizações como passos essenciais. Então, a ideia aqui foi trazer para vocês o contexto para que a gente possa continuar e trazer alguns insights. Tem muitas oportunidades aí de estudos que nós podemos estar conversando ao longo aqui desse nosso encontro. Obrigado, professor. Obrigado a você, Olegário. Você trouxe um elenco muito valioso de perspectiva e de citações, então isso vai poder oferecer também alguns elementos importantes para sugerir novas pesquisas do nosso grupo de assistentes aqui que estão interessados no tema. Em seguida, nós temos a fala do Sandro. O Sandro Benelli. Tudo bem, Sandro? Sandro é graduado em Física pelo Mackenzie,
tem também uma graduação em uma gestão global pela Universidade de Toronto, mestre em competitividade pela FGV, que é a ESP, uma tese até sobre sucessão profissional na empresa familiar. E agora está fazendo doutorado em estratégia pela FGV. Ele é presidente também do Conselho Consultivo do Mestrado Profissional aqui da FGV e mentor na aceleradora FGV de Ventures. Você tem uma enorme experiência. Nos últimos 20 anos ou mais, ele tem sido CEO de diferentes empresas, como Veran Supermercados, como a Intermarket, como a Multicoisas, como a Rede Porello. Foi também CEO da Sendas. Trabalha também como conselheiro em algumas empresas, como o Grupo Supernosso, né? Então, tem uma carreira aí muito forte, essa experiência em governança, em gestão e sucessão de empresas familiares. Então, é também um membro fundador aqui da BIBTEX, né? Associação Brasileira de Varejo Têxtil. Super experiência, Sandro. Muito obrigado. Eu sei que você tem esse interesse forte, né, na área de responsabilidade corporativa, no ESG. Então, muito bom. Bom, agradecer ao professor Parente, os professores Delano e Emílio pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Legal rever meus colegas aí, o Basali, com quem eu já trabalhei muitos anos no Grupo Pão de Açúcar, e o meu amigo Olegário aí, que a gente faz um monte de projeto em paralelo, em conjunto. O mundo do varejo é grande, mas é pequeno. Bom, pessoal, assim, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês, que não é por acaso que surgiu no varejo, que se manifestou formalmente no varejo a história do capitalismo consciente. O varejo é uma empresa de mão de obra intensiva, é um ramo da gente lida com pessoas todos os dias, é um dos grandes empregadores do negócio. Então é muito fácil que os executivos do varejo se sensibilizem por aquilo que realmente está acontecendo no mundo real, com uma antecedência em relação a outros segmentos, porque ele está no dia a dia. Então, o fato do Raja Sisodia ter se associado a um dos fundadores do Whole Foods para lançar esse movimento não é de estranhar. O ponto que eu gostaria de acrescentar aqui, que é onde eu quero incorporar um pouco a mais a minha fala, pegando o gancho do Olegário, é que o varejo visível para a maioria de nós que estamos aqui nessa sala, e aí eu não vou, claro, não vou colocar os professores e o pessoal que está debatendo, que são especialistas, mas é aquele varejo grande que a gente está vendo todo dia, e a gente pensa que esse é o varejo brasileiro, esse é o varejo do mundo. Não é nem no Brasil, nem no mundo. É uma pequena minoria que é óbvio que movimenta muitos milhões ou bilhões de dólares por ano, que tem a maior visibilidade, mas não é a maior representatividade. Então, se a gente quiser pegar os 10 primeiros varejistas no Brasil, provavelmente todos eles estão no faturamento entre 5 bilhões ou mais. Mas a gente tem centenas de milhares de varejistas. E quando a gente fala em pensar o varejo para uma sociedade sustentável, eu acho que é aí que a gente precisa realmente centrar os nossos esforços, centrar as nossas pesquisas e muito provavelmente gastar uma energia grande, não só em pesquisa empírica, mas também em alguma coisa de fundo prático para ajudar esse pequeno e médio varejista. A minha carreira profissional, ela provavelmente, os primeiros 2/3, ela acabou acontecendo em empresas de grande porte. Então, foi um misto de trabalhar no Carrefour com trabalhar no Grupo Pão de Açúcar, no Brasil e em todos os lugares. E eu fui expatriado na França, e trabalhei na França por quase 2 anos em empresas de varejo. E o último terço da minha carreira é completamente dedicado ao varejo regional, ao varejo pequeno, ao varejo familiar, e por uma dessas coincidências eu também trabalhei na África nesse período. Então, assim, eu consigo fazer muito no antagonismo, né,
mesmo que seja uma coisa muito de forma pessoal, entre a primeira fase da minha vida com a segunda fase da minha vida, não, da minha carreira. E é aí que eu gostaria de dividir com vocês um pouco do que eu acredito que o varejo tem que se preparar. O varejo, principalmente o pequeno e médio, ele precisa de muita assistência para ele entender esse mercado e essa complexidade, independente das letras, independente daquilo que a gente queira. O Olegário colocou ASG, a gente fala em ESG, tem pronúncia, etc. Mas assim, e até fazer um pequeno disclaimer aqui, independente de como a gente coloca ou nomina isso não é uma tendência, isso veio e vai ficar. As siglas provavelmente mudarão, como a gente olha na literatura acadêmica, tem estudo que vem conduzindo coisas muito parecidas ao longo do tempo. As siglas mudam, as descrições mudam, etc. Mas o que não muda mais é a direção da consciência, como a gente colocou lá atrás, né? Que, assim, um cientista renomado, um professor renomado, naquela época, porque a gente não pode tirar do contexto, falou assim, olha, a empresa é feita para dar lucro. É verdade. A empresa é feita para dar lucro, mas a empresa não é feita só para dar lucro. Então, quando o professor John Elkington, que é o que inventou o tal do triple bottom line, que na verdade o bottom line é aquela última linha, a gente fala assim, olha, o que importa no varejo é a primeira linha que é a venda e a última que é do resultado. Então, essa última linha, né, que o Milton Friedman falava de que é para dar lucro que a gente está aqui, e de novo, eu reforço, mas não só, que o professor John Elkington falou, não, mas tem mais coisa aí, tem 3 P's, tem o P do Profit, mas tem o P do People e tem o P do Planet. Então, como é que a gente vai esquecer essas coisas? Que o Olegário, em algum momento, falou na fala dele, poxa, o propósito tem que ser maior que o lucro. Se não for maior, tem que ser no mínimo igual. Porque se a gente tiver um negócio, seja em qualquer ramo, eu toco de novo no varejo, não é só porque a gente é especialista, mas a gente está em muito contato com o cliente no dia a dia, um propósito muito claro e declarado, e não só declarado como percebido, que eu acho que aí é a grande diferença, muito provavelmente num futuro não tão distante, essas empresas passarão a ter problema real para conquistar clientes, para conquistar inclusive colaboradores. Tem uma complexidade, e isso, infelizmente, não parece que no curto prazo vai ter uma solução, que é a não convergência ou a divergência entre as escalas de rating para avaliar as empresas. E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, é como se eu quisesse medir a temperatura do dia de hoje e não soubesse quantos graus Celsius equivale a quantos graus Fahrenheit. Essa é uma complexidade danada para a gente medir ou medir o que em que escala. E no mundo dos negócios, e infelizmente eu acho que, como tem muito dinheiro envolvido, tem uma tendência de que isso não se resolva, quem vai ter que resolver isso são os senhores e nós, é o mundo acadêmico, é a gente que vai ter que meter a colher e resolver. Porque como já tem muito dinheiro envolvido, vou colocar entre aspas, na indústria da sustentabilidade, na indústria da inclusão social, porque na indústria da governança isso já vem há mais tempo, é difícil que alguém ceda para alguém para que a gente consiga ter uma uniformização de padrão para fazer uma medição. Inclusive, quem tiver curiosidade e achar que esse é um tema bacana, tem um paper que é do ano, está em 21, é do ano passado, ainda de 2020, do MIT, que chama Aggregate Confusion, né? The Divergence of ESG Ratings. Esse paper, ele é curto, é bacana, é fácil, e ele diz o seguinte, olha, a gente pegou uma empresa, pegou 6 das principais escalas de rating aceitas no mundo internacional como escalas internacionais, e 3 delas são de empresas muito grandes, como a Moody's, que é uma empresa que mede rating de qualquer ramo de negócio, Standard & Poor's, que a gente também conhece, MSCI, e pegaram mais 3, Refinitiv, uma da Robeco San e uma que eu não me lembro, Sustainalytics,
E a hora que eles mediram essas empresas, né, a correlação média entre os índices deu 0,54. É muito baixo, pessoal. Quando a gente pega o lado de demonstração financeira dessas mesmas empresas, como tem um padrão e uma forma, a correlação média deu 99%. Agora, como é que eu vou dizer se a empresa é boa, é média ou é ruim, do ponto de vista exclusivamente de analisação de ESG, se eu meço com um índice e a correlação com o índice que você mede, na média está dando 0,54, mas uma correlação vai de 0,31 até 0,60 qualquer coisa. Então, assim, se isso nas grandes empresas já é uma dificuldade, para pequena e média empresa, isso é uma coisa praticamente inacessível. E por que eu falo bastante na pequena e média empresa? Porque eu quero retomar minha fala de 5 minutos atrás. É a grande massa que contrata, que emprega e que faz com que circule mercadorias e produtos e serviços também do varejo nacional e no varejo mundial também, não é muito diferente do que isso, né? Se a gente vai visitar a quantidade de pequenas lojas que existem na China, na Índia, na Turquia, é um negócio e não vai acabar. A tendência não é acabar. A tendência é que isso continue representando um espaço muito grande. Por isso, de novo, cabe à academia tentar propor alguma coisa para que a gente não só gere essa normatização, mas para ajudar essas pequenas e médias empresas a estarem inseridos nisso. Talvez o primeiro e o principal ponto, e aí vou de novo pegar um gancho no que o Olegário falou, essa geração Y que agora ela está participando muito mais ativo da pizza de consumo, né? Porque eles estão realmente agora consumindo mais e tem mais capital próprio, já estão completamente inseridos no mercado de trabalho, etc. Esse pessoal, quando ele passa no funil de compra deles, uma das coisas que eles pensam peraí, essa empresa tem propósito, essa empresa só está aí para dar lucro? Então, algumas coisas que a gente ouviu no passado, coisas de tênis da Nike, etc., eu não sei como seria hoje, talvez não seria o mesmo desfecho. Recentemente, uma grande empresa de varejo teve um problema que terminou de uma maneira muito trágica. O desfecho, assim... eu não quero aqui que vocês vão pensar que eu vou pôr valor na vida, mas custou mais de 100 milhões de reais só o acordo feito com a promotoria. Fora a imagem, que é um intangível, que, na minha opinião, é cada vez mais irrecuperável o que se perde, é uma dificuldade enorme da gente mensurar. Mas o consumidor hoje, ele quer consumir num local de propósito. O raciocínio dele é fácil de entender. Fala, bom, Coca-Cola é tudo Coca-Cola, se eu vou dar meu R$1 ou R$2 aqui nessa empresa que não se preocupa com as pessoas, com a natureza, não se preocupa em devolver para o planeta onde ele vive uma parte daquilo que ele ganhou, eu vou naquela que se preocupa. Intuitivamente, é muito fácil de entender isso. O segundo ponto é que para atrair e reter talentos, se a gente também não for uma empresa que deixa isso muito claro, cada vez menos os jovens têm predisposição ou vontade de trabalhar naquelas empresas que no passado a gente falava, trabalha aqui, ó, você se mata, você fica rico. Eles não estão querendo ficar ricos. Estão querendo entender o que eles vieram fazer nessa encarnação, o que eles vão deixar na lápide que quando eles morrerem, qual é a contribuição para a geração futura. Esses caras querem trabalhar em empresas que tenham um significado de propósito. Então, também, se ele não consome, mas para você atrair e reter talento, você precisa ter adequação naquilo que, na visão do consumidor moderno, do jovem moderno, cuidar do planeta, cuidado social, cuidar das pessoas. E também, não tem nenhum mal nisso, cuidar para que a empresa, de maneira responsável, sobreviva. Se essas coisas que parecem um pouco mais abstratas, elas não convencem, uma coisa convence. Uma empresa que ela é mais organizada, que ela tem mais governança, que seria o G do ESG, ela, em geral, ela é reconhecida, tem vários estudos que mostram uma correlação de quanto maior o grau de governança, menor o risco, aí é fácil de achar nos repositórios de informação. A gente acha informação dizendo, olha, esse cara aqui tem menor risco. E a gente acha outros papers correlacionando o menor risco com o menor custo de capital. Então, assim, tá bom, a gente está falando uma plateia acadêmica, então é melhor falar que essas correlações existem, mas estão todas documentadas nos papers. O que eu acredito que vale a pena, talvez só fazendo um parênteses, é a gente fazer esses estudos no Brasil,
e eu, como milito aí há alguns anos para a pequena e média empresa, onde eu tenho mais feito meus trabalhos, estou pesquisando, sugiro que a gente faça isso, é um campo enorme, mas a verdade é que eu consigo sair do ponto A e chego no ponto B com demonstração de paper acadêmico, coisa científica, dizendo o seguinte: olha, uma empresa com melhor governança, ela tem menos risco, e menos risco para o mundo das finanças, em geral, significa você vai no banco, ele vai te emprestar dinheiro a uma taxa mais barata. E se você não precisar de dinheiro, mesmo assim, a sua empresa, com certeza, ela vai ter um valor maior e ela vai, de uma maneira geral, ficar uma noiva mais apetitosa. Mesmo que você não tenha interesse em vender a sua empresa, que você não tenha interesse em fundir, não tenha interesse em ceder essa empresa. Voltando um pouco na minha sugestão de pesquisas serem aprofundadas, porque eu acho que essas pesquisas dos índices, elas merecem um estudo assim, muito grande, porque é difícil, pessoal, a gente ficar avaliando algumas coisas. Deixa eu só voltar um ponto para trás, vocês vão entender o seguinte. As 3 grandes conclusões que esse estudo que eu falei do MIT chegaram, a primeira foi a seguinte: puxa, é uma grande dificuldade de refletir de verdade nos preços dos ativos aquilo que a gente encontrou de aderência ou não aderência, porque cada um aponta para um lado. Então depende daquilo que usar. Nós usamos 6, ninguém usa 6 para fazer isso. Cada um usa 1. Em geral, os institutos que fazem esses cálculos, eles usam a sua metodologia proprietária. E aí nos parece que no mundo acadêmico já tem um viés na largada. Eu não estou falando que as coisas não são responsáveis, mas é fácil de entender. O segundo ponto que eles concluíram foi: e também é difícil para a empresa evoluir de maneira consistente numa melhoria para cada vez mais aderir e entregar isso como uma responsabilidade social, de inclusão social, mesmo de governança das empresas, porque ele também recebe sinal trocado. Né? Dependendo do que acontecer, pode falar para ele: você está muito bem aqui, e se ele houvesse sido aferido por um outro método, por um outro indicador, ele ia dizer que ele, infelizmente, precisava melhorar, tinha um gap a corrigir. E o último é diretamente relacionado a nós. Né? Assim, é a grande dificuldade da gente fazer pesquisa empírica utilizando um índice, porque você não sabe qual índice usar. É uma grande dificuldade, porque se você usar um índice e você não vai conseguir olhar todos, porque quando você vai analisar uma base de dados, a base de dados vai ser a base de dados da Moody's, a base de dados da MSCI, a base de dados da Refinitiv. Então, você vai analisar uma base de dados para fazer a sua pesquisa, e depende da base que você pegar, ela não está enviesada, ela está toda preparada para refletir aquilo que foi pensado. Mas aí, se você pega uma outra, e eles já fizeram estudos dizendo que é uma correlação muito baixa, a gente fala assim: puta, nós temos uma grande dificuldade, que é Houston we have a problem. Bom, eu queria concluir minha fala dizendo o seguinte: a gente já falou muita oportunidade, dizendo que se hoje, para as pequenas e médias empresas, é uma coisa que seria bacana ter, como o americano diz, hoje seria um nice to have, em 2, 3 anos, do ponto de vista mercadológico, vai ser um must-have. Quem não tiver vai ficar para trás. E a gente vai ter cada vez mais de inserir, e é uma pena, a nossa pequena e média empresa na cadeia global, na cadeia mundial de consumo. Coisa que você vê as pequenas e médias empresas no mundo inteiro participando até do seu pedaço de projeto de avião, de foguete, de acelerador quântico. E por que a gente não consegue? Tem um pouco dos anacronismos nossos, mas tem muito de não ter pesquisa científica para apoiar esses caras. A última mensagem que eu queria deixar, e essa é a última mesmo, eu passei muito tempo na indústria privada, trabalhando como executivo, e entrei no mundo acadêmico recentemente, então eu ainda, para me considerar um acadêmico, eu precisaria comer muito arroz e feijão, mas eu tenho orgulho de ter feito esse shift na minha carreira, porque eu estou aqui por opção, deixar o mundo executivo para ser professor, para estudar isso, eu quero me dedicar. Mas a mensagem que eu aprendi é o seguinte, pessoal: fazer o bem e dar lucro não tem conflito. Pelo contrário, a empresa que dá lucro, mas que ela é correta, e ela é bem gerida, e ela é bem governada, ela paga imposto, ela gira economia, ela contrata, ela colabora para o desenvolvimento. Eu acho que é isso que a gente tem que lutar para ter. Cada vez mais
empresas no ramo do varejo, e espero que isso contamine os outros ramos também, mas que adotem essa postura, que entendam que a gente tem uma função social muito maior do que só ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é bom, mas dar um destino adequado e dar um destino que devolva uma parte significativa desse dinheiro para a comunidade onde a gente está inserido é melhor ainda. Agradeço aos professores, agradeço às pessoas que estão vindo a gente pacientemente aí e fico à disposição. Muito bom, excelente. Muitas ideias que vão possivelmente estimular a participação dos nossos ouvintes. E, certamente, Sandro, eu acho que a formação sua em física, que você analisa sempre causa e efeito de uma forma mais cuidadosa, vai certamente dar muita facilidade nas pesquisas mais saudáveis, melhores. Né? Então, parabéns. Então, muitas contribuições de sua e do Legário. E vamos passar agora para o Marcelo Basali. O Basali ele tem bacharel em Economia, aqui por São Paulo, pela PUC, tem um MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, e tem também curso em Harvard de Disruptive Innovation. Atualmente, ele é o CEO da Extra Pharma, né? Uma grande rede de farmácias. Tem uma experiência muito intensa no varejo, trabalhou por uns 15 anos no Grupo Pão de Açúcar, foi diretor de várias divisões, unidades, né? Diretoria da rede de supermercados Pão de Açúcar, diretor de marketing, diretor de operações, diretor do Extra. Então, tem assim, a parte também comercial, né, de não alimentos. Além das experiências no Pão de Açúcar, ele teve uma experiência muito grande no Ponto Frio, também trabalhando na gestão comercial, na gestão de vendas, no marketing. Trabalhou ainda no MAP e começou nos bancos. Né? Então, experiência super rica, variada, e o Marcelo é um defensor da ética, da qualidade, de todos esses aspectos do ISD na empresa. Né? Então, é uma pessoa que realmente tenta botar em prática. Muito bom. Muito obrigado, Basali, por estar aqui conosco. Obrigado, professor. Boa tarde a todos. É um prazer poder fazer parte desse fórum aí da Enepad. Agradeço aí a confiança aí do professor Juraci Parente, que eu tive o privilégio de ter aula, né, em 2004. O Legário, né, grande parceiro aí da época de Nielsen, e Sandro, mais de 10 anos aí trabalhando junto em vários projetos do GPA. Então, prazer poder estar aqui com vocês. Também agradeço ao professor Delano e Emílio, né, que tive a oportunidade de conhecer agora há pouco. Obrigado aí também pelo convite. Bom, falar depois aí do Legário e do Sandro, eu vou procurar complementar, né, as apresentações. Parabéns aí pelas apresentações de vocês. Muito alinhado com o que eu acredito, com o que eu procuro praticar. Eu costumo dizer que empresas são pessoas, né? As empresas, como o Sandro falou, de menor porte, as dificuldades de varejo, tudo isso são notórios. E em alguns momentos, né, Sandro, nas nossas vidas, em grandes empresas, a gente viu quanto que essas empresas tinham mais agilidade, mais diversidade, mais rapidez, inclusive na tomada de decisão, né? Mas os pontos que vocês colocaram aí são super pertinentes. Como o professor Juraci falou, eu trabalhei 7 anos no mercado financeiro, e quando eu fui para o MAP, eu descobri que na minha visão e na minha opinião, né, trabalhar no varejo, você tem que ter duas características, né? Paixão pelo que faz, de segunda a segunda, telefone ligado 24 horas, e gostar de gente. E quando a gente fala de varejo, né, na minha opinião, agora eu estou no varejo de um porte menor do que eu estava, né? Hoje eu sou, né, CEO de um grupo, a Extra Pharma fatura 2 bi, mas eu já tive faturamento de 13, 8, 9 bilhões, né? No Grupo Pão de Açúcar, que eu, né, entre primeira e segunda passagem foram aí quase 21 anos. Então, muita coisa que eu trago, né, das minhas experiências de lá, sou muito grato a tudo que eu aprendi lá. E a ideia é poder dividir, né, complementar as apresentações aí do Legário e do Sandro,
trazendo um pouco dessa visão, né, da realidade, né? Então, eu começo dizendo que, assim, nós nos relacionamos no varejo, independente do tamanho, né? Quanto maior o tamanho, maior a complexidade, né? Maior a governança também. Então, você tem, primeira relação sua com o seu colaborador, né? Eu costumo dizer, e tem vários livros que tratam sobre isso, né? Quer dizer, o seu colaborador é a pessoa mais importante. Não dá para você falar para atenda bem o nosso cliente, seja a razão de ser, se você não cuida do nosso colaborador da forma adequada. E aí eu estou falando de cuidar com respeito, não estou falando de uma gestão paternalista, mas estou falando do que eu chamei de gestão humana, né? Você criar condições de crescimento, você valorizar as pessoas, você reconhecer as boas performances, você dá feedback positivo, mas você dá feedback duro, de evolução, você não abrir mão da ética, né? Você demitir por justa causa, né? Caso tenha algum problema de ética. Então, quando você trata isso de forma clara, transparente, justa, né? É a primeira relação que você tem. Aí você tem o teu cliente no varejo, que é o cliente que paga o seu salário, né? Que paga o salário de toda a corporação. O que nós estamos fazendo por esse cliente? Aí você tem, né, dos últimos, vamos pegar 20 anos para cá, né? Você tem a inovação, que todo mundo falava de inovação, aí você tem a transformação digital, você tem o entendimento da jornada do cliente, você tem a inteligência artificial, né? Vários campos que vocês pesquisam e podem pesquisar que tem influência total, né? Quer dizer, o retorno para cada, né, os 2 anos que eu passei no marketing, e aí eu acredito muito que o job rotation, né, quer dizer, você passar por outras áreas. Eu, quando sentei na cadeira do marketing, valorizei muito mais do que eu valorizava quando eu era cliente do marketing, né? Parece que você tem o aspecto tangível, o aspecto intangível. O marketing não é a mídia que você faz um jornal para vender produto, né? Então, você tem um entendimento. Eu fui fazer um curso na ESPM, quando eu assumi a cadeira de marketing do GPA, para poder conversar com o meu time, né? Não só em termos dos termos utilizados, mas também do conhecimento e da cultura. Então, foi uma outra curva de aprendizado, e o que o Sandro falou do intangível da marca, né? Infelizmente, pequenas empresas mais, porque o recurso é mais escasso, mas grandes empresas também, é uma visão, às vezes, muito de curto prazo, né? Comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. E ao longo da minha vida, né, eu sempre me posicionei, por isso que eu falo que empresas são pessoas, e são as pessoas que transformam as grandes corporações e as pequenas corporações. Eu não tenho dúvida que o Sandro, pelas empresas que ele passou, ele contribuiu muito com isso, pelo estilo de gestão que ele tem como pessoa e como profissional, né? Em alguns momentos que nós somos impactados, eu sempre falava o seguinte, né? O bottom line que o Sandro falou, você tem um P&L, né? Um resultado que você tem 70 linhas em média, né? Tem P&L com 110 linhas, mas 70 linhas. Como você entregar o resultado é uma tarefa do gestor. Ele vai receber pressões externas, ele vai receber pressões principalmente da área financeira, mas assim, qual que é o seu propósito, né? O Legário falou muito de propósito, eu acredito muito nisso, né? Qual que é o seu propósito como gestor, né? Qual que é o seu propósito como pai? Eu lembro que eu entrei no GPA e uma das coisas que eu participei foi, né, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes do Stephen Covey. Depois ele lançou o 8º hábito, trouxe para lá, e quanto que esse equilíbrio dos papéis é fundamental. Nós somos executivos, mas nós somos pai, nós somos amigos, né? Maridos. Então, assim, essa correlação, eu não consigo, né? Os profissionais não conseguem ser diferentes na sua casa do que é no trabalho, né? Eu tenho 2 filhas, uma de 25 e uma de 22 anos, vai fazer 23 agora, e isso que tanto o Olegário como o Sandro falou, dessa geração, é uma realidade. A minha filha, com 7 anos, gritava na rua, falando, olha o desperdício. A gente não estava nem na crise hídrica, né, que nós estamos. Eu, com 7 anos, não tinha essa conscientização, eu fiz 54 agora. Então, assim, essa geração tem muito mais acesso à informação. Você pega o Google, a gente tinha que pesquisar no livro, vamos ver, tá? Então, assim, o que aconteceu? Qual que é a história, né? Então, esse acesso à informação faz com que tenha, né, que esse cliente e esse colaborador, né, escolham de trabalhar. Sim, é uma realidade. Eu vivencio isso há mais de 15 anos, né, com uma intensidade maior, né? As empresas de desejo, o que essa empresa está fazendo no seu ecossistema? E aqui eu não estou falando de grandes feitos, estou falando assim, o que você está fazendo na sociedade que você está inserida, né? O Olegário falou de doação de alimentos, né? Apesar que a nossa legislação, você doar alimentos também dá um trabalho enorme, né? Você praticar o bem, né, dá trabalho, né? Então, nós estamos falando de ações desse tipo, né?
Então, essa relação cliente-colaborador, aí você tem os stakeholders, né? Você tem as associações que essas empresas fazem parte, de menor ou de grande porte, e cada vez mais a associação, empresa de menor porte, pode estar mais representada, né? Eu tenho alguns exemplos que eu participei da APAS, da Abras, e agora eu estou na Abrafarma, né? Ainda muito pulverizado, esse segmento é pulverizado ainda. Aí você tem, né, os conselhos diretivos, como, né, foi mencionado também pelo Sandro e pelo Legário, as empresas criando, né, esses conselhos que vão dar mais segurança para os acionistas, para os stakeholders e para a própria sociedade, e você tem os investidores, né, os private equity ganhando uma condição enorme de investimento, um poder de investimento muito grande, e as startups, né, que foi esse curso que eu fui procurar fazer em Harvard, que é né, como é que eu entro numa fatia, né, do varejo como um todo. Esse é um grande exemplo aí, para citar algumas empresas, iFood, Rappi, né, quer dizer, né, o próprio como surgiu o Uber, né, em São Francisco. Então, eu procurei para Harvard para poder me atualizar e poder voltar, né, para o Brasil, pensando assim, putz, onde que eu posso, dentro de uma cadeia, né, dentro da nossa cadeia, e a cadeia longa, posso garantir para vocês, essa é uma outra recomendação que eu faço de estudo para vocês, né, e eu me aprofundei muito na época do Pão de Açúcar, se você pegar só a cadeia de frutas, né, como é que essas frutas, a cadeia, o frio alimentar, eu não posso quebrar nada, o que impacto que eu tenho isso no preço, os produtos orgânicos, que é uma paixão minha na época, né? Então, esses estudos fazem com que você se torne um profissional melhor, né, e que você tenha cada vez mais essa visão e essa noção. Eu tenho muito orgulho de ter, né, há mais de 10, 12 anos, o tema sustentabilidade, né? Aliás, mais que isso, desculpa, né? Mais ou menos 12, 14 anos, o tema sustentabilidade e diversidade fazer parte, porque é uma coisa que eu encontrei no GPA, né? O GPA começou a ter estação de reciclagem nas lojas do Pão de Açúcar, chegou a representar 17% da reciclagem da capital, né, de São Paulo, e depois a gente ampliou para outros estados. Então, ali não tinha ESG, né, por mais que tivesse, como o Legário colocou, era uma coisa muito mais, né, de conscientização, né, do acionista, né? Então, muito mais de conscientização do acionista. Existia um custo, a empresa pagava para isso, né? Tinham projetos apoiados pela indústria, mas tinha um custo. E não foi uma, 2 ou 3 vezes que eu, né, fui questionado por um CFO falando o seguinte: poxa, mas você prefere ter vendedor no ponto de venda ou você prefere ter as estações de reciclagem? Eu falei, a pergunta não é essa, a pergunta é como que eu vou fazer com que essas estações de reciclagem tornem-se uma realidade, que é o impacto financeiro que o Sandro falou. Assim, não vamos nos iludir, né? Nós temos que dar resultado para os investidores a cada trimestre, né? O Sandro passou por isso. Não é simples você levar num conselho, você levar o teu ponto de vista, né? Se o resultado não está no orçamento, e os orçamentos normalmente são muito mais desafiadores do que a realidade inflacionária, né? Então, esse equilíbrio, como você organiza o seu pensamento. Então, assim, o diretor, né, de sustentabilidade do Casino não tinha R$1 no orçamento dele. Ou era uma crença do executivo que estava na cadeira, ou talvez não tinha ação, né? E o Sandro passa por isso também. Então, as empresas, mesmo empresas de grande porte, mais uma vez, a liderança, como foi mencionado pelo Legário, aquele, né, da pirâmide é sensacional, aquele slide, eu acredito muito nisso. É a liderança que tem que movimentar, é a liderança que tem que estar presente, né? Eu anotei algumas iniciativas que eu pude ver a evolução disso dentro do grupo GPA, quando a gente começou a ter uma medição clara por departamento, né? Por que a bandeira Pão de Açúcar tinha 12 regionais de loja que cuidam das lojas, 6 eram mulheres, e o Extra não tinha uma mulher? Será que o problema era o Extra ou o problema era a liderança, né? E quando a gente fala de diversidade, eu lembro que o primeiro tópico era mulheres na liderança. Vocês estão vendo hoje várias notícias saindo nos jornais, etc., falando, né, das mulheres presentes mais no conselho de empresa. Até 3, 4 anos atrás, todos os conselhos, a grande maioria, 90%, eram homens, né? Então, eu já fui em vários eventos que 100% dos palestrantes eram homens, né? E, graças a Deus, isso começa a mudar, né? Começa a mudar com mulheres na liderança, começa a mudar, mas ainda com trabalho longo, né, no que diz respeito à equidade racial, né? Eu tive o privilégio, nos últimos 3 anos antes de sair do GPA, de ser escolhido pelos negros e negras como... Eles falavam que eu era o sponsor, né? Quando eu falei isso para minhas filhas, as minhas filhas falaram, sponsor? Como é que você pode, branco, de olho claro, falar que você é sponsor? Você não sabe o que um negro passa.
E eu levei isso para o GPA e mudei para apoiador. Elas tinham razão. Eu nunca vou saber isso, né? E o Sandro mencionou um caso, mas eu tive, né, também um caso, quando eu estava liderando a bandeira do Extra, um caso sério também, né, que ocasionou na morte também. E aí eu pergunto para vocês, né, o quanto que isso está enraizado na educação, na formação dos lares, né? Eu conversei muito com o professor Parente sobre isso. E ali eu me deparei, né, apesar da gente apoiar, estar presente nas instituições, monitorar, né, na época a gente monitorava o número de negros e negras por cada área na liderança, né? Em liderança de loja você tem um número de negros e negras muito elevado, inclusive mulheres, mas na sede, na corporação, limitado, né? Então tinha um trabalho muito forte, e aí eu acredito muito que o Olegário também mencionou, na medição, nos indicadores, e depois, inclusive, impacto em remuneração variável dos executivos, né? Eu acredito muito nisso, mas passa por uma conscientização, passa por trazer as pessoas para a apresentação, né? Eu tive o privilégio de ter várias apresentações, de aprender, e assim, eu vou fazer um reconhecimento perante vocês. Até 2016, 2017, quando a minha filha falava a bolha da branquitude, eu entendi o que era a bolha da branquitude, tive humildade, né, para poder entender o que era isso e para poder ser um agente de mudança. E eu passei de 2017 a levar em todas as minhas apresentações, na APRAS, na ABRAS, agora estou levando na Abrafarma, o último slide que fala da diversidade de gêneros, LGBTQI+, né? Então, assim, e eu estimulava, a liderança tem que estimular, a liderança tem que apoiar, mas numa empresa, seja de grande porte do varejo ou de menor porte, você tem vários níveis, né, que tem tomada de decisão. RH tem tomada de decisão, né? O gerente da loja tem tomada de decisão. Por que eu tinha loja com PCDs, né, loja de 150 pessoas, com 6% de PCDs, eu tinha loja com 1%. É a gestão da pessoa que está lá. Por mais que você queira colocar, né? Então, eu acredito muito do desenvolvimento das pessoas, constante, né? Eu estou lendo um livro agora chamado Sincronicidade, o caminho interior da liderança, do Joseph Javosky. Então, assim, eu estou procurando evoluir, eu estou procurando aprender, nós temos que levar conhecimento, e vocês no meio acadêmico, com todas as pesquisas que vocês já fazem, podem fazer, tem que levar esse conhecimento. Quando a gente olha os 4 princípios, né, da economia sustentável, passa por propósito, passa pela orientação dos stakeholders, passa pela liderança, passa, né, pela cultura, que é tudo isso que nós estamos falando aqui e procurando colocar, né? Então, esse slide, quando eu encerrava com a diversidade, quantas vezes eu recebi, né, de presidentes da empresa falando, nossa, aquele slide, e eu tomava cuidado, né, para ser educado, né, mas ao mesmo tempo eu tinha que ser assertivo, né? E às vezes eu falava assim, quantos negros e negras tem aqui nesse auditório? E ficava um silêncio. Então, assim, quando o ser humano reconhece que ele precisa evoluir, reconhece que nós temos os vieses, para qualquer coisa nós temos os vieses. Nós acabamos de sair, né, e eu lidero esse tema por acreditar na empresa onde eu estou, né? Esse tema é permanente para mim. Não é de reunião trimestral, né, ou bimestral, né? Não, é permanente. Né? Como é que eu acompanho permanentemente esses temas? Por isso que eu falo que a liderança tem que estar presente, walk to talk, fazendo e demonstrando isso, né? Então, são temas como esses relevantes, importantes, que mexem com o tangível, mexem com o intangível. E aí você fala, né, casos que tiveram, né, em grandes empresas, da parte racial que nós mencionamos, por mês passam, em média, 25 milhões de clientes por essas lojas, por essas redes. Como é que você vai conscientizar? Como que você vai educar aquela pessoa que está no ponto de venda, um segurança de uma loja? É difícil. É uma jornada muito difícil, mas que você tem que investir. E aí o investimento da companhia em treinamento e capacitação, né? Essas siglas que o Sandro falou de mais de 100 milhões de reais, quanto foi gasto em investimento para o colaborador? E é investimento permanente, consistente, contínuo. Porque às vezes a pessoa teve um dia mal na sua casa e vai descontar na outra pessoa. E a imagem da marca vai junto. Então, assim, é um desafio grande para o pequeno e para o grande varejo, na minha opinião, trabalhar com tudo isso, e você precisa realmente ter consistência na forma que você conduz isso. Eu queria abordar também um pouco, né, quer dizer, como é que a gente pode tratar dentro da sustentabilidade, um tema que, né, do que eu chamo aí da matriz energética. A gente está tendo, né, uma questão séria agora,
mas eu volto a dizer, empresas que investiram lá atrás, eu tenho muito orgulho também de ter participado, né, tanto no GPA como agora. Hoje, por exemplo, nós temos em 2 estados 200 lojas. Essas lojas já têm emissão, né? Essas lojas já são geridas por usinas que nós investimos há 3 anos atrás. Agora, alguém tomou a decisão, não era eu que estava na cadeira, alguém tomou a decisão de investir. Esse investimento, houve um CAPEX, né, que a gente fala lá atrás, mas olha o retorno que está tendo, com toda a crise hídrica que a gente está tendo. Né? Eu me aprofundei no conhecimento disso, e só para vocês terem uma ideia, em 2001, 83% da nossa base, né, da geração de energia era hídrica, hoje é 63%. Então, houve uma evolução no Brasil nesses 20 anos, né, por várias razões, várias coisas que nós tivemos, mas ainda você acaba tendo uma dependência grande, né? O problema de energia é mundial, nós estamos vendo o que está acontecendo com a China. Então, só para citar, quando a gente fala dentro, né, da sustentabilidade, tem a lei de resíduos sólidos, tem a logística reversa, né? Tem a matriz energética, que é tão importante e relevante, né? O que nós estamos fazendo, né, com a geração de energia, com o desperdício de água, onde estão nossos reservatórios, tudo isso. São coisas que, numa cadeira também de CEO, você tem que aprofundar conhecimento, né, em relação a isso. E, com mensagem final para poder passar, que eu já estou aí dentro do meu tempo, depois desses meus, né, trabalhando aí desde os 17 anos, agora com 54, quando eu saí do GPA o ano passado, em junho, eu tive aqueles, né, ia ser um ano sabático, mas sabático com Covid, uma série de coisas fica mais complicado, eu procurei investir, né, parte que eu tive, porque logo depois de 4 meses apareceu essa oportunidade, em colocar claramente as coisas que eu acreditava, como pessoa, né, como ser humano e como profissional, porque eu acredito nessa convergência. E aí eu escrevi os meus propósitos, muito alinhado aí com o que, né, tanto o Olegário como o Sandro falaram. E empresas têm que ter propósitos claros e praticar. Né? Como o Sandro falou, mais do que você ter na parede, é você ser percebido. E esse percebido é no seu dia a dia, na sua atitude. E eu acredito muito que as lideranças da companhia, eu procuro ler sobre grandes líderes, eu tive o privilégio de ter o Abílio Diniz aí como uma pessoa, né? Um líder inspirador, que eu tive a oportunidade de trabalhar de perto e aprender muito com ele, né? As frases, o que ele colocava, duro na gestão, tá? Não pensa que é fácil, certo, Sandro? Toda segunda, 7 horas da manhã, duro, mas humano, né? E eu tive vários outros gestores que procuraram me inspirar, né? O primeiro foi meu pai, mas eu coloquei claramente o seguinte: o que eu quero da minha vida? Eu pretendo, né, continuar na vida corporativa, estou começando a estudar para ser membro de conselho, né? Quero ver se eu faço algum outro curso, a parte acadêmica me interessa muito, e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, porque suportam a nós, né, executivos, nas decisões. Mas uma das coisas que eu coloquei é o seguinte: eu quero impactar positivamente a vida das pessoas, eu quero inspirar, eu quero poder servir, né? Eu tenho um interesse genuíno em pessoas, e como o Sandro mencionou, quando eu recebo, né, é possível você crescer e chegar numa cadeira como a nossa, acreditando nas pessoas, sendo humano, sendo digno e justo. Eu não estou falando de paternalismo aqui, eu estou falando de ser humano, ser justo, né? E gerar resultado para o acionista, sim, mas com um ciclo virtuoso, né? Sem perder a visão do médio e longo prazo, preservando o meio ambiente, né? Preservando o ecossistema, cuidando da diversidade. É possível, eu acredito nisso. Enquanto eu puder disseminar isso, eu vou procurar praticar nas minhas intervenções. Obrigado. Maravilha, Basali, super riquíssima aí a sua fala. Todos, não é fácil, né, ter esse papel inspirador, mas nós reconhecemos, né, que o número 1 da empresa é o maestro, né, da empresa. Todo o ritmo, todos os valores, todos os princípios vêm do número 1 da empresa. Então, e cada vez mais, eu acho que os funcionários que querem se candidatar, as pessoas que querem se candidatar a uma empresa para trabalhar, começam a ver também quem é esse número 1. Tá? Então, eu acho que esse é um grande desafio, né? E acho que não é fácil fazer o que você fez, né? Eu acho que, né, que você, o Sandro também, o Sandro tem uma experiência muito forte nessa área de racial, não é, Sandro? De
liderança negra, de abrir espaços, né? E essa é uma área que existe um gap, né, fantástico aqui no Brasil de pesquisa. É uma área que foi basicamente a minha última área de pesquisa, acabou sendo um pouco mais essa investigação, né, de como é difícil essa definição, mas eu acho que o presidente da empresa tem, né? E é muito interessante também ver que congressos fora do Brasil estão cada vez mais chamando, né, as presidente de empresa ou diretores mulheres e diretores e presidentes negros, né, para serem os palestrantes. E é uma pena ainda, aqui no Brasil, ver que muitas vezes a plateia, né, os empresários dizem, puxa, não sei se vale a pena continuar fazendo isso, né? Então, eu acho que é uma semente que precisa ser realmente muito trabalhada. Quando você compara outros países dos Estados Unidos, eu acho que os Estados Unidos está 40 anos na nossa frente, né, nessa parte, porque lá já é totalmente prática se fazer isso. Então, fica como sugestão, né, para os alunos e saberem que investigar esse ponto é muito delicado, né? E a gente tem pesquisa sobre pessoas negras e esse acesso à percepção de raça, em geral, tem que ser feito sem dizer que você está pesquisando sobre raça. Então, você vai avaliar reações dele em relação à empresa, mas eu acho que é um horizonte aí muito rico que precisa ser expandido, né? E toda essa parte do ESG precisa ser trabalhada. Vamos abrir as questões, então, se alguém quiser comentar e trabalhar, né, aproveitar esse time aqui de palestrantes excepcionais que temos aqui conosco. Professora, aproveito a oportunidade, enquanto o pessoal está aí preparando, gostaria de agregar aí 3 desafios que eu vejo aos que o Sandro e o Basali abordaram. Porque uma delas que a gente escuta muita crítica de algumas pessoas falando, isso é cosmético, só para constar no relatório, e não é prática. Então, existe uma desconfiança, e é claro que a gente vai ter aí diferentes níveis de maturidade da empresa, entendo que esse é um tema crítico, como pesquisadores, para olharmos. O segundo que eu vejo é um desafio, porque nós estamos falando aí do convívio hoje de, no mínimo, 4 gerações. E 4 gerações com expectativas e com valores diferentes. Então, eu imagino, por vezes, um CEO que tem essa consciência, que traz, como o Basali relatou, esse perfil de CEO, se ele está dentro de uma empresa, que ele tem o desafio de conscientizar acionistas com valores e expectativas diferentes. Ou aquilo que para estar muito claro ali para a pessoa que está no nível do C-level das organizações, mas como traduz isso na linguagem de quem está no dia a dia? Será que os meus valores estão conversando aquilo que eu entendo com o que a equipe também pensa? Eu já vi, né, Basali, em loja, o próprio gerente de loja, ele está lá a orientação, mas sejam vieses inconscientes, mas ele não consegue colocar aquilo em prática. Por vezes, ele nem tem consciência de que ele não está colocando em prática. Então, essa percepção desses diferentes stakeholders disso, de entendimento disso, eu agregaria o 4º ponto, que também foi abordado aqui, que é esse desafio que tem do curto com longo prazo, e que o Sandro trouxe ali que dá para a gente discutir bastante também, que como é que eu combino esses investimentos e demonstro que traz retorno para a empresa, né? Que você também abordou, Basali. Então, são 4 pontos, né? Diferentes valores de gerações, os conflitos, as críticas que
As pessoas, por vezes, ainda não acreditam, depende muito da maturidade da organização. Não é uma moda, como colocou o Sandro, não é algo que já se consolida, não é algo que está lá na frente, é algo que já está no nosso presente. Essas percepções e também o curto com o longo prazo, de como que a gente trabalha isso como até áreas de pesquisa que a gente poderia estar avaliando, né? Não sei o que o Bassalio e o Sandro acrescentariam a esses tópicos, aí se faz sentido. Tem o Alexandre com a mão levantada ali para falar. Ótimo, ótimo, muito bom. Eu queria ter essas participantes aí do nosso grupo de pesquisadores presentes. Tudo bem? Como é que vai, professor você. Juraci? Como vai? Caros colegas aí de marketing, o Emílio, o professor Delane, parabéns, professores, ou parabéns pela palestra, pela colocação de vocês, excelente. Inclusive, esse tópico aí tem me interessado muito ultimamente. Eu tenho conduzido algumas pesquisas nesse assunto que eu gostaria de comentar com vocês. A primeira foi a mais recente, que nós fizemos uma avaliação sobre a questão de como que as pessoas, como que os jovens da geração milênio encaram as práticas sustentáveis do varejo e das empresas que eles relacionam. E é interessante porque a nossa preocupação era ver o nível de greenwashing, né? Que o greenwashing ele é muito forte, a gente precisa treinar muito nossos funcionários para que eles deem uma comunicação que eles estão praticando realmente aquilo que se propõe a praticar, que a empresa diz que pratica, né? Porque senão fica aquela coisa falsa, né, do greenwashing. E uma outra coisa interessante também que nós vimos nessa pesquisa é que, perguntando para os jovens, a maioria não conhecia esse termo greenwashing, né? Então, eles reclamam, acham que a empresa está errada quando não está praticando adequadamente, mas eles não conhecem o termo, que é um termo, vamos dizer assim, de moda hoje, para quando não atende às necessidades, né? Então, eu acho, como foi falado, até ultimamente, agora foi o Bassalio que falou, né, sobre que tem que mostrar para os consumidores também que a empresa pratica isso. Então, está muito nessa linha aqui, né? Eu acho que aí você pode incorrer em certos problemas se não fizer isso, né, com a questão de processos e tal, e com o greenwashing, né? Uma outra questão, rapidinho, eu gostaria de falar, é que aí já do Olegário e do Sandro, que falaram sobre a questão lá do ESG e daquela proposta da Agenda 2030 da ONU, é muito importante que o governo participe, é muito importante que as empresas participem, né? Para a gente chegar em 2030 e ter essa melhoria na sociedade. Agora, o que fica a questão, e por isso eu estou conduzindo uma pesquisa agora nisso, para saber como que as empresas que praticam cocriação estão desenvolvendo comunidades que sejam alimentadas por questões ambientais, sociais e de governança, né, da ESG, e para poder verificar se há uma participação efetiva, porque já que a gente tem essa proposta para 2030, será que as empresas estão fazendo alguma coisa? Senão vai chegar 2030, a gente vai chegar lá, olha, não aconteceu nada. Foi a proposta, foi divulgado tal, e nada aconteceu. Então, a minha preocupação existe essa proposta, todo mundo está falando nisso, né? Palestrantes internacionais vêm, conversam sobre esse tipo de assunto, mas será que as empresas estão fazendo a sua parte? Né? Já estou começando agora. E eu acho que isso daí é bem interessante a gente ver. Vocês saberiam me dizer se há algum controle disso, se há uma situação? Porque há uns anos eu fiz um estudo na Espanha que o governo queria usar as agências de viagens para mudar o conceito em Castilha e León, né, para atrair turistas. E todas as agências precisavam participar. E eu fiz uma pesquisa naquela época nas agências de turismo, e ninguém estava participando. Então, não adiantava nada. O governo faz a proposta, anuncia, e a parte principal não faz a parte deles, então não adianta nada. Então, por isso que eu pensei, e por isso que eu estou pesquisando agora as empresas, para saber se elas estão fazendo a sua parte.
Agora, não sei se a ONU tem algum órgão, alguma coisa que vai fazer um levantamento para ver se as empresas estão fazendo a sua parte. Ô, Alexandre, deixa eu pegar esse cometa pela cauda aí. Assim, eu não vou te responder diretamente, não, mas eu vou te dar alguns 2, 3 dados indiretos e você vai tirar a sua conclusão. A emissão de título atrelado à dívida, o título de dívida atrelado a essa sustentabilidade, no mundo inteiro, triplicou entre 19 e 20, dobrou de 20 para 21, com exceção na Europa. Por quê? A Europa soltou um documento com uma taxonomia para dizer o que é green, o que é sustentabilidade, o que é não sei o quê, que os títulos lá caíram 20%. Agora, vou devolver a pergunta quadrada. Você acha que foram emitidos menos títulos de dívida ou foram desenquadrados um monte de título de dívida? Então, assim, vou te responder de maneira indireta. Não tem ninguém olhando isso. Quando a gente olha com seriedade, como você vê, isso está aberto. Você não tem o link aqui, mas depois, se interessar, pega meu e-mail, dá um jeito de passar o link, você vai ver o material que tem. Fala da taxonomia, o que é, para evitar o tal do greenwashing. Porque o problema do greenwashing fica até difícil da gente... Bom, vou fazer um pequeno rollback aqui, né? Quando a gente fala greenwashing, a palavra dá a impressão, bando de canalha, de sacana, também não dá para falar isso sobre os caras. Porque não está claro o que é o quê. Então, enquanto a gente não tiver essa taxonomia mundial definida e etc., tem algumas convergências, tem, mas muito devagarzinho, porque não interessa. A Europa tem uma vantagem, que é o fato de você ter uma comunidade, você ter um Banco Central Europeu, você tem alguns órgãos que fazem uma regulamentação da indústria financeira europeia. Agora, o resto do mundo, nós outros, cada um faz do jeito que quiser. A ONU consegue fazer isso? Eu acho que a ONU pode encaminhar. Fazer, eu acho que não vai conseguir fazer. Por outro lado, vou dar um exemplo sem citar exatamente a empresa brasileira, mas teve uma dificuldade danada esse ano para ela emitir um título com umas contrapartidas de sustentabilidade, perdão, de inclusão social, etc., para ela poder pagar um prêmio menor, porque ela mostrou nos negócios que esse é o lado light do greenwashing, que não é mentir, é omitir, ou tem um mais light ainda, que é o cara te vender uma coisa que é do tipo assim, eu para parar de gastar água, eu vou tomar 2 banhos por semana ou por dia, eu vou tomar 1. Mas espera aí, você está do mal menor, a escolha de Sofia aqui. Então, tem um campo, agora um trocadilho, um campo cinza no greenwashing, que não fica muito claro o que é o quê. Então, não tem ninguém que pegou esse touro pelo chifre e está cuidando. Então, onde tem, você percebe que tem um recrudescimento nisso, mas no nosso próprio país, aqui algumas empresas que, quando viram lá a Suzano, um tempo atrás, acho que foi o primeiro título que foi emitido pela Suzano, e foi um sucesso, falaram, se eles podem, todo mundo pode. E eu só estou chateado, mas eu vou dizer, e é uma empresa de varejo. Sofreu pra caramba. Agora eu te pergunto, mas não tem uma empresa que assessorou esses caras, é uma empresa grande, conhecida, etc., para ele montar esse pacote, que isso é como fazer um IPO. Você precisa de um assessor pela complexidade. Tem. E mesmo assim o cara foi lá e levou um negócio desse que quando pôs foi só uma retada. Mas aí, onde eu acho que nós como sociedade civil já estamos mais organizados, o próprio mercado financeiro fala, não, isso aí, desculpa, mas não dá para te dar um desconto no premium, porque isso aí, cara, você está fazendo o mínimo. Bom, dando toda essa volta para te responder de uma maneira concreta, eu acho que a gente tem um longo caminho ainda a percorrer, porque eu acredito muito mais do que ter órgãos controlando, eu acredito mais em CEOs como o Basali, eu já não sou mais CEO, eu fui até outro dia, mas em CEOs como o Basali, que não deixa uma coisa dessa para frente, porque eu vou usar uma palavra muito dura, isso é falta de ética do CEO e do C-Level levar isso para frente. Eles sabem a complexidade
na minha opinião, às vezes ajuda isso. Por isso eu não vejo, Alexandre, infelizmente, muitas pessoas interessadas em desenvolver esse novelo e fazer alguma coisa mais produtiva com o novelo de lã. Infelizmente, é isso que está de concreto acontecendo. Legal, obrigado pela sua colocação, mas eu acho que órgãos da ONU, órgãos ligados a esse processo, deveriam estar acompanhando para ver se alguma coisa está acontecendo, porque senão vai chegar lá adiante, a gente corre o risco de não ter nada. Não me entenda mal, eles estão acompanhando, mas infelizmente, mesmo quando a ONU ela tem um papel normativo, nem sempre ela tem um poder coercitivo. Aí você vai voltar naquela história do Dimaggio e Paul lá de 83, por que o cara adota uma coisa, né? Ou porque é mimetismo, o cara fez, eu faço, que é legal, ou porque é normativo, eu preciso fazer, porque pode custar algum dinheiro. Agora, quando o cara faz mesmo, né? Segundo a teoria do Dimaggio e do Paul, porque é quando é coercitivo, se a gente não fizer, o bicho pega, toma uma multa, o Ministério Público vê, etc. Olha, eu estou te falando isso porque, por exemplo, eu não sei se você lembra da minha fala, eu falei que uma das grandes dificuldades era a gente ter uma congruência desses índices. A gente não teve Davos em 21 e 20 pelas razões de pandemia que a gente sabe, mas em 20 eles soltaram um documento, as Big Four, que é Deloitte, KPMG, PwC e Ernst Young, tentando fazer um índice, que já começando pelas 4, para começar o primeiro movimento sinérgico. Sabe o que acontece? A gente está quase em 22, cara, ninguém fala nesse negócio, ou seja, não há um interesse. Isso foi apoiado pelo Fórum Econômico Mundial de Davos, co-apoiado pela ONU. Então, assim, isso é um documento, essas coisas que eu estou falando, pessoal, são públicas, tem link nos sites, etc. Inclusive, eu recomendo aquele material que o Olegário sugeriu, o tal do lá, Who Cares Wins. Isso é uma leitura bacana, eu recomendo, porque quem gosta disso, tá no link da ONU, isso, poxa, é como quem em sua religião, onde é que está o link da Bíblia original? Essa é a Bíblia original do ESG, embora a gente vai ver lá que é um negócio pequenininho que fala do ESG. Mas sabe, Alexandre, as pessoas, elas estão sendo amparadas, mas como esse poder é normativo, mas ainda não é um poder coercitivo, eu acho que a ONU está fazendo o papel dela, todas as entidades fazendo, mas eu acho que nós vamos precisar ainda um pouco mais de cidadania mesmo. Acho que essa é a palavra, porque tem gente inteligente lá, só não faz, na minha opinião, por falta de cidadania. Pessoal, muito bom aí, Sandro e Alexandre. Temos aqui uma mão levantada, que é o Marcelo Neves. Marcelo, por favor, faça a sua pergunta. Oi, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim. Na sessão anterior, na área de contabilidade, estavam discutindo sustentabilidade e o diretor de uma empresa de embalagem comentou que no processo de ESG da empresa dele, foi feita uma série de investimentos tecnológicos na empresa e, em função de todo esse desenvolvimento tecnológico para atingir as metas de sustentabilidade, o resultado final da companhia, após esse investimento, foi um aumento na lucratividade da empresa, aumentou o lucro da empresa em função de todo esse investimento, que levava a uma série de corte de custos. É claro que num outro setor, um setor de embalagem, que tem a ver com reflorestamento. O tema da discussão era sobre como é que, na contabilidade, você relata a sustentabilidade para os stakeholders. Eu queria saber a opinião de vocês, se é possível a gente imaginar essa tendência, se a gente aplicar as regras de sustentabilidade, as metas de sustentabilidade no varejo, é possível a gente imaginar que vai haver também uma redução de custos que leve a um aumento da lucratividade, ou é mais difícil de pensar isso no final da linha? E se houver essa possibilidade, como é que fica para o pequeno varejo, que eu não sei se está disposto e preparado para fazer todo esse investimento que é necessário. Obrigado. Quer começar, Sandro, depois eu falo?
Posso comer? Pode falar, ô Basali, pode falar. Depois, se precisar complementar, Sim, sim. Tá bom. Tá bom. Obrigado aí pela pergunta, professor Marcelo. Sim, tá? Quer dizer, hoje a gente já teve uma evolução significativa nos últimos anos e eu diria que com a ESG nesses últimos 3 anos de uma forma mais intensa, mas isso já era uma realidade, né? Quando a gente começou só para esse projeto lá no Pão de Açúcar, começou em 2001 com as estações de reciclagem, então era um projeto muito antes dessa conscientização que nós abordamos aqui, né? E você tinha como colocar isso, né, como um retorno, né, para a própria indústria, né, do descarte das embalagens, que depois se tornou uma necessidade pela lei dos resíduos sólidos, né, mas naquele momento já era, né, uma forma de você trazer esse retorno, mais a imagem que você trazia, né, de agregar a venda e fidelização com esse cliente, que eu chamo de intangível, né? E quando eu era questionado pelo financeiro, eu falava o seguinte, né, quer dizer, qualquer coisa que você faça no varejo, seja de pequeno porte ou grande porte, você vai ser cobrado pelo retorno. Isso é um investimento em CAPEX, quando que ele vai retornar depois de OPEX, né, que é o investimento, vamos dizer, no ativo, né, ou né, você está investindo numa usina, quando eu falei da energia, da matriz energética. Então, você sempre vai ter essa medição do retorno, mas tem o outro lado, que é a parte do cliente, né, a fidelização, loyalty, né, quanto que esse cliente é fidelizado pela sua marca. Então, é difícil de você mensurar isso, é difícil de você ter, né, de você ter números, mas a gente tinha os controles que a gente falava, pô, a base de cliente, né, de loyalty era, né, mais uma vez, aqui são dados abertos, até porque eu já saí do grupo faz mais de um ano, mas a gente começou lá em 2005, 2006, né, você tinha praticamente uma base de 48% dos clientes eram clientes fiéis. Quando eu deixei a empresa, esse número estava em 87%. Então, assim, lógico que não é só esta relação, tem uma relação de mercadoria, tem uma relação do dia a dia, né? Mas se você pegar, em termos de número de lojas, eu estou falando mesmo a base lojas, é um crescimento que vê que aquele cliente está vendo valor no que você está fazendo, né? Seja do ponto de vista da relação com o cliente, seja do ponto de vista do intangível. E mais recente, na Extra Farma, o resultado é notório. Você imagina hoje, né, a conta de energia é a terceira maior conta do varejo, né? De uma forma geral, você tem pessoal, você tem os aluguéis, não preciso nem te falar, toda a engenharia que está sendo feita com o IGPM nessa casa é de 30%. Você tem, né, no primeiro item lá, o INPC, que é piso, né, quando você vai renovar, né, você tem essas renovações aí com o sindicato, tudo, ele vira piso. E a energia, né, com bandeira 2 vermelha. Então, se você não tiver todo um trabalho, e aí passa por uma conscientização também, né, que você pega ar-condicionado dentro de uma loja, o principal custo. Então, essa matriz energética que a companhia investiu há 3 anos, a gente está conseguindo colher agora o fruto do investimento que foi feito e que notoriamente está trazendo, para efeito do PNE, um resultado, né? Porque praticamente aí 2 estados que a gente tem aí, mais de 40% das lojas estão com 100% dessa energia. Fora todo o mercado que abriu aí desde 2004, 2005, o Mercado Livre, que você compra energia. Então, estou dando o exemplo da matriz energética, que é uma linha importante no varejo, no pequeno e no grande, independente de qualquer coisa, onde você vai buscar uma eficiência maior, né? Então, você tem a sustentabilidade atrelada a uma eficiência. O que eu queria complementar, Marcelo, rapidamente, é o seguinte, não é fácil a gente identificar essa correlação diretamente na empresa pequena, né? É muito difícil, porque a empresa grande, a de capital aberto principalmente, pelo menos você tem um indicador lá. A gente sabe também tem muito fator moderador aí que pode gerar uma correlação espúria, mas a gente precisa analisar com carinho. Mas a empresa pequena, essa a gente precisa fazer muito, muito estudo. E aí, de novo, tem um mercado de estudo para a PME brasileira e a relação e os impactos do ESG nessas empresas, que assim dá para a gente, só isso para mim dar um capítulo. Entretanto, você acha na literatura estudo mostrando, e a maioria deles você vai pegar ou de empresa chinesa ou de empresa indiana, tem muito estudo de pequena e média empresa, onde você vê uma correlação que eles apresentam
e os estudos chineses, principalmente, são muito bem feitos. Eu acho que assim dá um pouco mais sensação de robustez do ponto de vista metodológica, que tem correlação positiva. Agora, eu já li também cara dizendo, olha, para nós foi neutro. Quer dizer assim, testamos, não achamos nada. O que eu não vi, Marcelo, de tudo que eu já fucei por aí, das bases de literatura, é da correlação negativa. Quanto mais eu invisto, pior é o meu resultado. Isso eu não me lembro de ter, não estou dizendo que não tenha, eu não me lembro de ter trombado com nenhum, mas sobre o sentido ser neutro ou positivo, tem um pouco de divergência. Sim, eu já vi estudo que ela diz, olha, hipótese 1, 2 e 3, ok, hipótese 4 não confirma, mas eu não vi. Aqui deu, sei lá deu lá o HA negativo, não vi isso, da correlação negativa. E se eu não vi, que não quer dizer que não tenha. Agora, eu vou insistir numa coisa, o professor falou assim, poxa, o que a gente pode sugerir? Olha, esse campo de ESG e a correlação com os impactos na pequena e média empresa brasileira, eu acho que isso seria um excelente campo de estudo, tem pano para manga aí. Só para complementar o Sandro, nessa linha também de sugestão, eu estava conversando com o professor Juraci de pesquisa, toda essa parte de diversidade, porque como o Sandro falou, o varejo, no passado ele foi mais ainda o primeiro emprego de muitas pessoas, mas ainda ele é o primeiro emprego de muitas pessoas. Então, essa conscientização, né? E eu saí do mercado financeiro, né? Estava falando com o professor Juraci, tive o privilégio entre 87 e 94, até dar curso na GV lá com o professor Gujão, no Centro de Excelência Bancária, né? E assim, mudei para o varejo. Foi um impacto no primeiro momento. Parecia que assim, varejo, né, era para profissionais que não deram certo na vida, né? Conscientização de lá de trás, estou falando de 95. E aí você vê todo o varejo com uma evolução fantástica de vários profissionais. Você vê as private equity levando os profissionais para o varejo. Mas eu quero acreditar, e quando você olha, né, grandes dessas empresas são as maiores empregadoras do país, né, depois de Petrobras, quer dizer, empresa do setor privado. Então, nós temos uma oportunidade grande de pesquisa, no que nós estamos falando de sustentabilidade, mas de diversidade. Aqui tem um ponto importante de inclusão. E eu estou falando de diversidade de todos os aspectos. Eu estou falando de experiências minhas com pessoas do RH, né, sexo feminino, de chegar para mim e falar, mas você vai contratar essa pessoa em idade de gravidez? Eu falei, como assim? Então, assim, quando a gente fala, a gente parece que é, né, homem e mulher. Não. Existe preconceito, existe vieses em todos os sexos, em dentro da própria equidade racial, para com as pessoas mesmo. Eu escutei isso de negros e negras quando me reunia, de falar do preconceito existente dentro do grupo deles, efetivamente, né? Os PCDs, olha a oportunidade que o varejo tem, o Sandro sabe disso, quer dizer, tem lá cota, mas independente da cota, tem uma parte de conscientização, né? Aí muitas empresas só põem a cota se tiver risco de tomar multa. Então, sabe? Então, vocês podem aprofundar muito mais, fica essa sugestão, porque ainda a inclusão está sendo feita muito pelo varejo, e aí eu estou falando do varejo como um todo, né? Eu queria agregar 2 pontos nessa nossa conversa que eu acho que é muito interessante. O primeiro aspecto, Marcelo, eu acho que quando a gente compara a produtividade nossa do varejo, ela ainda é, o norte-americano, por exemplo, ela ainda é baixa, por várias razões aí. Mas daria para associar uma melhoria de produtividade tendo uma orientação estratégica para essas questões. Então, assim, dá para associar, sim, melhoria de resultado e de produtividade com uma orientação adequada. O segundo que nós não medimos, mas o varejo, por estar na ponta, não tenho nenhum número, estou colocando aqui mais como uma possibilidade, o Sandro, por ter trabalhado em empresas aí até mais na periferia, pode ou não confirmar isso. O varejo, por estar na ponta, ele está muito mais inserido dentro de uma comunidade, automaticamente, sofrendo o impacto dessa comunidade, e, na prática, sem falar em sustentabilidade, inclusão e responsabilidade, ele tem que praticar algumas coisas. Ele pode não medir, até o pequeno, mas ele tem que estar dentro desse contexto. Eu lembro muito de uma fala até de um professor da GV, que é o empresário, que é o Marcelo Doria, que ele, um dia conversando com ele, ele relatou exatamente isso. Olha, para chegar aqui nessa comunidade e atuar, se eu não tiver interagindo, entender o que acontece dentro dela, entender os valores dela, não se opera. Então, tem empresas que vêm e não conseguem
sobreviver dentro da comunidade por não ter isso. Então, talvez olhar para isso que é praticado, talvez, de uma maneira mais informal, ou que não tenha o nome que nós estamos dando aqui, associando a ISD, mas a prática de muitos já pode estar associado sem ter o discurso, ou sem estar associado ao marketing, como nós estamos falando aqui, de gestão de marca, de branding, de valor tangível e intangível que nós abordamos aqui. Mas eu acabo que lá na prática, sem nenhuma medição, algumas coisas podem estar sendo feitas que talvez valeria a pena. Eu entendo que o Basal e o Sandro podem agregar nesse sentido dessas práticas do varejo no dia a dia, por estar muito próximo ali da ponta. Chegando já no final, né? Temos 2 minutos aí para... eu acho que fica, né? Eu imagino que o Basal, o Sandro e o Olegário estão muito comprometidos com esse tema, né? Envolvidos, e talvez possam até serem voluntários para pessoas interessadas em pesquisa, né? Os pesquisadores também. Eu tenho alguma ideia com você, o que você acha sobre isso? Acho que fica. Eu acho que eles vão ter essa flexibilidade, essa boa vontade de fazer isso. E é um tema realmente que precisamos avançar, né? Eu acho que essa parte mais ambiental, eu acho que nós estamos um pouco mais avançados, né? Porque acho que existe um ganho geral. Acho que há mais tempo que esse aspecto tem sido trabalhado. Acho que no Brasil também existe uma diferença social e salarial maior que em outros países. Países de outros países, muitas vezes, o dono da empresa foi para uma escola pública que fazia parte, ele jogava também basquete junto daquele que ele está contratando, vamos dizer, para ser varredor da empresa, trabalhar na limpeza, e eles se interagem. Então, aqui tem uma distância. Eu acho que é um desafio ainda um pouco maior. E eu acho que, nesse sentido, o varejo da periferia, muitas vezes, até tem uma intimidade um pouco maior entre os funcionários, o dono, porque o dono também mora naquela região, né? Então, é muito interessante, se fica como até um tema para vocês, analisarem empresas de periferia, qual é a reação deles em relação à responsabilidade corporativa, ao ISD. Me parece, a minha hipótese inicial, é que eles são muito mais sensíveis, né? Porque estão na região, do que aquelas empresas que estão mais... Está no mudo, né? Ficou sem som. Parece que a gente está te ouvindo. Professor, o seu som sumiu. Eu acho que ele perdeu tanto o áudio quanto o som. Eu também estou achando. Vou mandar um chat. Uma pena. Delaney tem que ligar para ele, que não vai olhar para o WhatsApp. Não vai. Agora que ele percebeu. Não estamos ouvindo. Não. Coitado. Professor, se o senhor estiver escutando a gente, está escutando, acho que não. Mandar no chat. Acho que está agradecendo o problema de conexão. Está agradecendo. Talvez por causa do horário, né? Seja mais fácil. Não sei o que aconteceu, mas eu sugiro talvez que o Olegário, a gente encerre, né, Olegário?
Assim, Ok. né? Podemos Aí depois de encerrar, assim. Olegário, só pede para o pessoal aguardar para a gente fazer uma foto, o Delane botar todo mundo no centro, a gente botar no screen com todas as câmeras, que aí eu vou tirar uma foto completa de todo mundo, tá? Para depois eu divulgar. Perfeito. Bom, Então muito faz o bem. fechamento aí. Assim. Bom, primeiro eu quero, mais uma vez, agradeço a oportunidade de a gente estar juntos, ao Sandro, ao Basálio por aceitar esse convite de estar aqui com a gente, ao professor Parente. Tema extremamente relevante para a sociedade, como reforçou o Sandro, não é algo que é modismo, algo que veio para ficar, tem os desafios das métricas, tem o desafio da gente embasar melhor, mas é uma transformação da sociedade que está ligado especialmente aí às novas gerações. Claro que tem desafios associados a isso, mas muitas oportunidades. E nós podemos dar a nossa contribuição, do ponto de vista acadêmico, científico, para a conscientização e também, como disse o Basálio em algum momento, para dar ferramentas, né, Basálio, dar instrumentos que apoiem os CEOs que estão ali na linha de frente para fazer essa transformação, ter esses elementos, e como o Sandro, que está discutindo isso no doutorado, da perspectiva de como leva esse tema para as pequenas e médias empresas, que é o que predomina na nossa realidade aí no Brasil. Então, fica aqui o parabéns aí pelo evento, aos professores Emílio, Delane, pelo tema, por essa oportunidade, e que a gente possa realmente contribuir aí para a sociedade, ao tempo que nos colocamos à disposição de todos. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Ô, Emílio, você quer uma foto, então? Vamos tirar uma foto? Coloco todo mundo no centro. Muito obrigado a todos vocês que participaram, tá? Queria dizer assim também, muito obrigado ao professor Delane, porque ele fez essa gestão junto com vocês, perante o professor SEV, né, e essa integração de pessoas realmente com uma grande experiência para contribuir conosco. Então, eu espero que tenhamos outras oportunidades, né, e possamos fazer realmente as pessoas acreditarem mais e fazer o certo, porque não é só o resultado, mas fazer realmente o correto e alcançarmos juntos esse resultado. Foi realmente uma palestra muito boa. Depois isso vai ficar liberado no YouTube, aí eu passo o link depois para vocês, tá? Vai ser editado, vai ser organizado, aí eu informo que a gente vai poder depois usar também em salas e outras divulgações que as pessoas podem ter acesso. Consegue botar todo mundo no centro, Delane? Liberar? Eu já liberei, você não Já? consegue direito? Deixa eu botar aqui, Já, galeria, pronto. Pronto, tá, já View botei. Gallery. View Ok. Galeria. Já botei em galeria. Se todo mundo puder abrir a câmera, quem estiver aí presente, não fiquem com vergonha de mostrar que vocês estão, né, escondidos. Isso, estou começando a ver umas câmeras acendendo aí. Vamos lá para fazer um print screen aí. Nossa amigo Ledes Espartel, do norte ao sul, né, Ledes? De Belém ao Rio Grande do Sul, 5.000 quilômetros de comunicação. É isso aí, Emílio. Opa, vamos comunicar mais gente aí. Isso aí. Quem mais consegue ligar aí a câmera? Eu agradeço. Gente, obrigado a participação de todos vocês. Tá? Estou tirando já várias fotozinhas aqui. O que a gente vai fazer depois na rede social nossa, tá? A gente vai fazer uma... vou comunicar na nossa reunião, a gente vai fazer um álbum, né, dos grupos dentro das redes, para poder divulgar tudo o que aconteceu. E é importante essas comunicações. Nós não estamos presenciais, mas ainda estamos nos encontrando e comunicando e conversando. Obrigado a todos, obrigado muito aos palestrantes, obrigado a Delane, que é do nosso comitê, que faz essa interação muito forte aí, né, com esses grupos, não só de pesquisa, como também de mercado. E até as próximas sessões. E não se esqueçam, tanto o Sandro quanto o Olegário que pediram para mim, me manda depois um e-mail, se mandaram para vocês algum e-mail, pelo menos, se não mandaram, para eu poder ver se eu consigo para vocês ainda para amanhã, quarta, quinta, sexta de acesso, para vocês assistirem, tá? Se o Basálio também quiser ver alguma coisa, outra coisa do evento estiver disponível, me avisa que eu vejo um link para vocês, tá? Gente, muito obrigado, tudo de bom para vocês. Um abraço. Pessoal, obrigado, parabéns aí tchau, pelos estudos tchau. de vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau, boa sorte aí. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.